Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa da Cidadania, como disse o nobre e ilustre saudoso Luiz Guimarães, excelentíssimo ministro, colega de governo Alexandre Padilha, deputado Marçal Filho, deputado Rogério, relator dessa medida provisória, deputado Caiado, que propiciou essa audiência, o seu requerimento. Eu inicio, e a minha fala aqui é limitada estritamente aos ministros Padilha já expôs com muita clareza as diretrizes, as razões que fundamentam a decisão governamental de promover essa política pública, e eu venho aqui como advogado-geral posicionar sobre questões específicas de legalidade. Eu começo fazendo um pequeno registro. Eu, como advogado público de carreira, que hoje exerce o cargo de advogado-geral, eu já participei de inúmeras políticas públicas nacionais, políticas polêmicas, políticas difíceis, desde as privatizações até políticas relativas ao setor elétrico, políticas relativo ao Enem, e eu nunca vi, nesse tempo que eu tive como advogado público, uma ação que foi tão debatida no Judiciário. Nós temos ajuizadas, além dos 2 mandados de segurança do Supremo Tribunal Federal, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, 25 ações civis públicas, 24 ações individuais. Nós temos no total 53 ações no Judiciário questionando o programa. E dessas 53, nenhuma delas resultou numa ordem judicial de suspensão da decisão do programa. Ao contrário, as decisões reiteradamente têm, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, reafirmado a consistência jurídica da proposta que a Presidente da República adota via medida provisória. Nós temos casos, inclusive, de decisões judiciais que negam liminares, que são muito duras em relação ao comportamento e atuação dos atores que questionam essa medida. A medida provisória, ela se sustenta em 2 grandes pilares, como foi exposto pelo ministro. O primeiro pilar é a ampliação das vagas, a ampliação das oportunidades de acesso aos brasileiros aos cursos de medicina, formatando um quadro de profissionais médicos que terão, num prazo de maturação que vai até 8 anos, aptos a chegarmos a uma realidade de relação médico-paciente, médico-habitante, compatível com países do primeiro mundo. Nós temos que avançar esse programa de forma que não cheguemos apenas em 2040, quando a nossa pirâmide etária sai de uma pirâmide de um triângulo para ser um retângulo, em que a população se torna envelhecida. Nós temos que, de fato, e aí está um elemento de urgência da política, de antecipar essa realidade, de forma que nós tenhamos médicos o mais rápido possível para atender uma população que cada vez mais envelhece e cada vez mais necessita de médicos. Mas, ao mesmo tempo, ela se dá na urgência quanto à necessidade de implementar de imediato, e os dados foram apresentados, 700 municípios sem médicos, que justificam a urgência da medida. A relevância, evidentemente, já está presente na justificativa e no tema medicina, no tema saúde. Mas a urgência está presente exatamente nessa realidade de ausência de médicos que impõe a incorporação desse quadro. Do ponto de vista da razão de adoção de medida provisória, me parece muito claro
os elementos que estão presentes, que foram apresentados aqui pelo ministro Padilha. Do ponto de vista do debate que se travou, é necessário fazer alguns cortes. Primeiro, o programa no que se refere aos médicos brasileiros ou médicos estrangeiros é um programa de formação destinado a um quadro de especialização. Não se trata aqui da contratação de médicos. Se trata da criação de um programa de especialização em que o médico combinará, de um lado, a formação acadêmica, e para isso há em todo o programa a presença de um tutor acadêmico designado no âmbito de uma universidade pública, que fará a supervisão acadêmica do programa e do trabalho de especialização, e de outro, de um supervisor médico que fará a segunda etapa, a segunda face desse programa, que é a atividade médica efetivamente realizada. Essa combinação que traduz na formação associada com a prática médica, que é uma realidade que o Brasil já pratica na residência médica, não há nenhuma novidade aqui, ela representa algo totalmente aderente ao nosso modelo jurídico. Não há aqui, como se diz, nenhuma violação à relação de trabalho contratual. Não há aqui nenhuma constituição que até chegou-se a atribuir de relação de trabalho vulnerabilizada. O que existe é um intercâmbio entre médicos que se aderem ao programa, aderem a essa especialização, são submetidos a um processo de formação, e aí o ministro Padilha foi muito claro quanto à necessidade de observância da carga horária, que não é uma carga exclusivamente de trabalho, é uma carga de trabalho associado à formação acadêmica, por isso a submissão ao tutor acadêmico, junto com o supervisor médico que acompanha a atividade desse profissional, dirigida para uma única especialidade, que é a atenção básica. O médico que participa desse programa não está autorizado a realizar nenhuma prática médica, nenhuma atividade médica fora da especialização do programa. Por esta razão ela é dirigida, por esta razão o médico é designado para determinadas regiões do país que são habilitadas para esse tipo de programa. A necessidade desta formação, inclusive, é aderente à própria Constituição Federal, quando diz que na política do SUS, do Sistema Único de Saúde, estão presentes também os elementos de formação e padronização dos perfis dos profissionais médicos do nosso país. Não só médicos, mas também profissionais de saúde em geral, como enfermeiros e assim por diante. Essa diretriz que compõe o nosso texto constitucional faz com que possamos sim adotar, sem o medo de errar, essa dinâmica que está sendo apresentada na medida provisória. De igual forma, a questão específica da presença dos profissionais, inclusive os profissionais cubanos, como foi apresentado, ele se justifica na medida provisória, porque nesse caso nós estamos tratando não numa relação direta de opção de profissionais que estão, inclusive, nos muitos casos, estão desempregados nos países de origem. Mas nós estamos tratando aqui de profissionais que são empregados do Estado cubano e que vêm nessa sistemática de um acordo internacional, que já é praticado com vários países do mundo, vêm intermediados a partir de um organismo internacional multilateral, vêm participar desse programa. Então, a própria medida provisória prevê essa possibilidade de contratação, de combinação para efeito de formação de intercambistas. Ou seja, os médicos que vêm para cá são médicos que são contratados no respectivo estado de origem e vêm para cá nessa condição participar do intercâmbio e participar da atividade médica associada e adquire, igual a todos os médicos presentes no programa, as mesmas condições de participação e de aferição da titulação decorrente do processo de intercâmbio. Apenas sendo que a remuneração, ela se submete à especificidade própria do acordo entre os países.
que pode ser não só com Cuba, mas como pode ser com outros países no mundo inteiro. Não há limitação desse ponto de vista. Agora, há uma limitação específica em cada acordo decorrente da relação específica dentre os países que pactuam esse acordo mediante essa intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, do ponto de vista constitucional, nós não vemos nenhuma falha, nenhuma fragilidade, como de resto tem sido comprovado nas recorrentes decisões judiciais que são apresentadas. Aliás, ao contrário, nós tivemos até agora 3 liminares, não para diminuir, não para impedir o programa, mas para expandir a participação no programa. São profissionais médicos de países que nós não podemos aproveitar, porque a relação médico-população desses países, no caso Bolívia, especificamente Bolívia, é menor que o Brasil, eles têm menos médicos por habitante que o Brasil. Por conta dessa condição, o Brasil, em face dos acordos com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, não pode trazer esses médicos, de forma a não criar um processo de desconstrução mais grave da realidade médica desse país, mas alguns juízes têm entendido da necessidade de preservar o direito desses profissionais a participarem, que são as 3 liminares que eu comentei há pouco. O fato é que nesse ponto não há nenhuma resistência, ao contrário, há uma verdadeira adesão do Judiciário à solução que está aqui constituída. E aqui eu acho importante chamar a atenção para uma realidade. Nós temos visto uma resistência muito grande à participação e à atuação desses médicos, inclusive com a negativa da concessão de registros feitos pelo provisório feito na lei. O registro provisório não é uma novidade no Brasil, ela já existe em realidades de intercâmbio como essa. O que eu vejo estabelecer é apenas que o registro provisório, ao contrário da validação plena, validação ampla do diploma, não autoriza a atividade plena do médico. Ele é o médico que atua em condições específicas, dirigidas e limitadas. Nesse caso, destinado à atenção básica e nas regiões para a qual ele foi designado. Ele não tem a liberdade de atuação que um profissional que submeteu a revalida tem no âmbito do território nacional, aplicando a sua especialidade, aplicando toda a sua competência que já deriva da formação no país de origem. Então, um médico que vem para o Brasil, seja cardiologista, seja cirurgião plástico, seja neurologista, essa especialidade, se ele vem nesse programa, ele só pode atuar na atenção básica, não mais do que isso. Qualquer intervenção fora disso é uma violação do programa, é uma violação dos limites do programa e deve implicar, além de eventuais punições, deve implicar no desligamento, inclusive, desse profissional do próprio programa, por uma violação legal específica. Então, desse ponto, o registro provisório é um registro que a lei impõe aos aderentes do programa. E desse ponto de vista, ele não pode ser negado por qualquer instituição. É necessário lembrar que a lei existe para ser aplicada. Nesse ponto de vista, todos os agentes públicos, todos sem exceção, devem fazer, observar e aplicar a lei, dando e realizando os atos administrativos decorrentes da aplicação dessa lei. É nesse sentido que eu disse, já numa entrevista, que a negativa do registro provisório representa a negativa da aplicação da lei, da compulsoriedade e da vinculação com o agente público, a quais os conselhos regionais profissionais são incorporados, são entidades paraestatais, devem se submeter e devem implementar. E, portanto, esta violação representa também, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurisdicional, uma violação passível de punição e a lei está aí para ser aplicada a todos. Nesse ponto de vista, nós não temos dúvida de garantir a efetividade plena do programa, usando todos os instrumentos necessários para que ele possa ser realizado, ser implementado e ser garantido, permitindo que o processo, que é
forma de intercâmbio profissional, um sistema de intercâmbio profissional voltado para especialização na atenção básica, seja implementado e realizado e garantido a presença desses profissionais nas diversas regiões do país, onde ele também é necessário, onde a atividade profissional é necessário associada à formação, de forma que o Brasil fortaleça, e esse objetivo está nos princípios iniciais do artigo 1º da própria medida provisória, fortaleça o seu conhecimento, a sua formação, a sua capacidade de lidar com um tema tão essencial como é a atenção básica de saúde, onde se concentra, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos problemas de saúde em um país, em qualquer país. E o Brasil tem essa característica. É interessante verificar, quando ele fala em resistência, só lembrar aí um fato que foi nos apresentado por alguns juízes que convivem e conhecem outras realidades dos países, que na Inglaterra, senhor presidente, na Inglaterra, a atenção básica, o clínico geral que atende regiões, bairros, considerado nosso médico de família, eles são basicamente estrangeiros. Ele dizia, são paquistaneses, são indianos, são pessoas que vêm de outros países atuar na Inglaterra. Não há razão porque nós, aqui no Brasil, resistamos dessa forma, muitas vezes eu diria truculenta, a uma necessidade que se faz presente. E acredito que do ponto de vista judicial, do ponto de vista legal, como já está de resto sobejamente demonstrado pelas inúmeras decisões negativas de não implementação do programa, que isso vai ocorrer sem nenhum problema qualquer de segurança jurídica ou de qualidade. E por fim, eu quero registrar também que nós tivemos já algumas reuniões com o Ministério Público do Trabalho. Nós estabelecemos com o Ministério Público do Trabalho um processo total de transparência e acompanhamento. Eles vão ter não só acesso pleno a todos os documentos, elementos que compõem a informação, como já pediram, nós já transmitimos, mas também um acompanhamento in loco da situação desses profissionais. Porque também é necessário que nós tenhamos a máxima fiscalização possível nesse programa, de forma que na execução dele, nas pontas dos municípios, não hajam desvirtuamentos, não hajam distorções decorrentes muitas vezes da má orientação local da atividade por parte das prefeituras ou por parte de alguns funcionários. É necessário que a fiscalização opere de maneira plena. Por isso que já acertamos com o Ministério Público do Trabalho, já tivemos reunião, eu, ministro Padilha, com o Procurador-Geral do Trabalho, com a Procuradora Regional aqui em Brasília e com o Procurador designado a acompanhar essa questão, e da mesma forma com o Tribunal de Contas da União, com o ministro, com o presidente do Tribunal de Contas, que também estão acompanhando, a plena e ampla participação, incentivada inclusive por nós, já que isso nos dá a plena segurança da aderência do programa às suas finalidades. Nós queremos, antes de tudo, permitir que esse programa realize tudo aquilo que ele efetivamente busca promover, que é formação e atendimento. E formação de profissional e implementação do atendimento que garanta à população brasileira como um todo, mas particularmente aquela população que estão nas regiões mais carentes do país, naqueles 700 municípios que não há nenhum médico presente, que elas sejam de fato atendidas. Obrigado, presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.